Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus e perdoe a voz, porque eu tomei uma água gelada ontem com o corpo muito quente, então a voz não está tão boa para uma gravação, mas nós precisamos meditar na palavra de Deus. E aqui vamos trazer a meditação com o título O Vale da Esperança. O Vale da Esperança. Vamos orar e depois lemos a Bíblia. Senhor Deus, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado, Deus, por poder levar, ó Deus, a esta pessoa que me assiste agora a palavra do Senhor com o título O Vale da Esperança. Pedimos ao Senhor que fale conosco, Deus, em situações tão difíceis, mas nós podemos acreditar sempre que o Senhor está conosco. Aí está a nossa esperança. No nome de Jesus te louvamos por esta manhã e fale agora conosco, abençoando a minha vida, a vida dessa pessoa que assiste o vídeo e os seus familiares. No nome de Jesus. Amém. Leamos a Bíblia, que está em Josué, capítulo 7. Vamos terminar hoje o capítulo 7, o versículo 21, que já lemos na meditação passada, 22 e 25, para entendermos bem de que se trata. Versículo 21. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica, presta atenção na palavra, quando vi, né? Uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de 50 ciclos. Isso foi o que ele viu. Agora presta atenção na atitude. Cobicei-os e tomei-os. Duas atitudes. Cobicei-os e tomei-os, né? Vi, cobicei-os e tomei-os. Estão escondidos, aí ele diz onde estava, estão escondidos na terra, sempre o homem pecando e amaldiçoando a própria terra, no meio da minha tenda e a prata debaixo da capa. Isso nos leva a entender que o ouro estava envolvido na capa babilônica, mas ele colocou a prata debaixo, não envolveu a prata porque o peso da prata era maior também. Então, esta é o versículo 21. O versículo 22 diz assim: Então Josué enviou mensageiros. Olha, presta atenção na diligência dos mensageiros, que foram correndo à tenda. E realmente tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo da capa, como Acã tinha dito. O verso 25 diz assim: Por que nos perturbaste? Perguntou Josué a Acã. Por que nos perturbaste? Hoje Deus te perturbará. Então todo o povo Israel o apedrejou e depois de apedrejá-los, queimaram-nos a fogo. Eu quero que você pense e quero que você não seja tão sensacionalista, porque às vezes nós buscamos ser sensacionalistas e perdemos a bênção de Deus. Às vezes colocamos as nossas emoções onde Deus está colocando juízo, justiça, e desaprendemos aquilo que Deus gostaria que aprendêssemos. Então nós estamos diante de uma situação difícil, né? Alguém pecou. Primeiro porque viu o produto, cobiçou o produto e então tomou para si 3 atitudes: ver, cobiçar e tomar. E esta pessoa, então, trouxe um malefício muito grande. Trouxe mortes, como falamos na meditação passada, trouxe tristeza, trouxe aborrecimento, e eu acredito, porque os animais são sentimentais, têm um instinto muito forte, eu acredito que ali tanto sofria o povo, como sofria os animais. E disso nós vamos falar um pouquinho hoje também. Bom, o que faz? Josué foi ocultado por Deus para saber esse problema antes que viesse a derrota. E eu penso, com as minhas perguntas internas, eu penso que Deus não permitiu que Josué soubesse, porque talvez Josué não daria a sentença que Deus quis que fosse feita, que Deus já tinha determinado que fosse feita. Então Deus oculta a Josué, deixa que aquele mal da atitude daquele homem, né, prejudique o povo para entender a gravidade, né,
dessa decisão dele, e o que ocorre é que então Deus revela a Josué o problema, porque Josué fora buscar a Deus. Entende o porquê nós devemos buscar a Deus em todo o tempo nas nossas vidas? Para que não tenhamos decisões erradas. Josué então expirou, chorou, buscou a Deus, colocou seu rosto no pó diante da arca, rasgou as suas vestes, mostrou tremenda tristeza pelo que estava acontecendo sem entender. Então Deus revelou a ele o que havia acontecido. Só que para todo pecado precisa haver confissão e precisa haver tratamento. Então, qual foi o tratamento que Deus colocou ali para que Josué entendesse que aquilo ali era a presença dele? Deus então diz a Josué o que fazer. Josué faz exatamente o que fazer. E eu estava falando com minha esposa, eu admiro muito a posição de Eleazar, o sumo sacerdote, agora no lugar do seu pai Arão, né, ali para tomar uma decisão, deixando Deus operar na vida dele, para que houvesse revelação de onde viera o pecado. Então, a sorte cai sobre a casa de Acã e sobre Acã. Acã, então, depois que Josué diz, você nos perturbou muito, por quê? Tanta desgraça, tanto problema trazido ao povo, por que você fez isso? Eles estavam acampados ali perto de Jericó. O que acontece é que a terra ali começa a sofrer, o povo começa a sofrer, todos começam a sofrer por causa do pecado daquele homem. Então, quando Josué diz a ele, você nos perturbou. Por quê? Quando Josué diz, hoje Deus perturbará você também. E ele então confessa onde estava tudo, onde ele escondeu. Porque imagina, naquelas cercanias ali, se ele tivesse escondido num lugar e ele não revelasse num outro lugar, como achar aquele produto do pecado? Aquele produto de que Deus havia condenado, disse, não faça isso. O que acontece é que naquele momento ali, aquele vale chamado Vale de Acor, que teve o nome logo depois, se tornou um vale da decepção, da perturbação, da confusão por causa de um homem. Mas Deus faz Josué trabalhar. E a diligência daqueles homens em ir correndo quando ele confessa, a maneira que estava, a capa, o ouro e a prata, eles vão correndo lá. E eles queriam ver Deus operando, porque a palavra de Deus era, com pecado no meio de vocês, eu não estarei no meio de vocês, e vocês serão derrotados e envergonhados. O que acontece é que aqueles homens vão correndo, escava lá, acha realmente o que Acã tinha dito e traz de volta Josué. Josué, então, leva o povo a praticar a sentença prévia de Deus, apedrejando-os, matando-os e depois queimando-os a fogo. E ali fora feito um montão de pedra em cima daquelas pessoas que estavam mortas. E segundo a Bíblia, as pedras existem lá até o dia de hoje, na data que foi escrito aquele texto, né? O que ocorre é que nós precisamos aprender a palavra de Deus como ela é. E tem pessoas que menosprezam o Velho Testamento, dizendo que é para judeu, que é isso. Ontem mesmo, numa conversa com uma pessoa pelo Facebook, ela disse que não existe mais pecado, que a alma morrerá com o corpo, que é o espírito que volta para Deus, todos nós iremos para Deus, porque Jesus pagou. E quando eu vou na página daquela pessoa, aquela pessoa é totalmente contra os bons princípios. Possivelmente seja uma pessoa devota de Satanás, mas quer falar das coisas de Deus sem conhecer o Deus das coisas, o Deus criador de tudo. E então vai falar pelo seu próprio conhecimento ou por uma doutrina equivocada de que ela tenha aprendido. Mas quando você vai olhar nas postagens dessa pessoa, é só ela que curte a postagem dela. Então, o grande erro é ouvirmos quem Deus não está usando para nos falar e tomarmos a posição que Deus queria que tomássemos. O que aconteceu com Acã é que ele ignorou as ordens de Josué.
é que ele não temeu a Deus, ele não foi consequente, e agora ele e a família apedrejados, mortos e incendiados. E por que a família? Porque a família foi conivente com o erro dele, ajudando-o a enterrar na tenda e guardar ali o que eles pensavam que seria uma fortuna para eles no futuro próximo. E que eles poderiam usar muito bem isso no seio de Israel. Mas Deus disse, com pecado no meio de vocês, não tem como eu agir. Eu gosto de trazer o meu viver diário aqui para os meus vídeos. Ontem, por mais de 1 hora falando para uma haitiana americana, né, a conversa era em inglês e como o meu idioma natural não é inglês, então eu tenho que pensar muito no que vou falar para não trazer uma doutrina errada. Conversando com ela, nós podemos falar mais de hora do amor do Senhor e de como funciona. Mas como aquela pessoa tem tanto ensinamento errado? Tanto ensinamento porque o pastor dela não é um chamado de Deus, mas é um ocupacionista no cargo. E então não ensina as verdades de Deus, não ensina as revelações de Deus. E eu dizia a ela, antes de falarmos sobre a Bíblia, nós precisamos conversar com o Deus da Bíblia e perguntar a Ele o que Ele quer que nós falemos ao povo, o que vivemos as nossas vidas. Nós precisamos ter a decisão de ser cristãos de verdade ou não ser nada. E para ser cristão de verdade, precisamos viver em nós a essência de Deus. E quando eu falava para ela de santificação, ela dizia, não, o homem não pode fazer nada para se santificar. Eu falei, engano teu. A santificação é uma porção de Deus, parte de Deus e parte do homem. Deus não me força a me santificar, muito pelo contrário. Diante do profano e do santo, eu como santo, eu tenho que escolher o lado santo. Quando eu me nego a pecar, é sinal de que eu estou buscando me santificar. E isso só através de muita vigilância. Acã não vigiou. Acã viu, não tinha talvez ninguém vendo o que ele estava fazendo, porque senão alguém iria revelar a Josué. Mas era entre ele e Deus. A sua cobiça estava diante de Deus. E a sua ousadia em tomar aquilo que Deus disse para não fazer, Josué disse para não fazer, foi exatamente o que ele fez. E a cobiça o levou à morte. Apropriar-se de coisas indevidas o levou à morte e levou a sua família. Mas e se Deus não pune Acã ali? No Vale de Acor, que teve o nome de Vale de Acor por causa dessa sentença. E se Deus não faz, quem seria Acã no futuro para Israel? Talvez seria um grande desordeiro, um grande inimigo de Josué, um grande contrariado às ordens de Josué. E poderia levar muitos outros a pecar. Mas Deus cortou o mal ali pela raiz. E Josué obedeceu tudo o que Deus disse a ele. Por isso que o Vale de Acor, para muitos estudiosos, pensam, né, até publicam, que o Vale de Acor é o Vale da Decepção, o Vale da Confusão, né, da Maldição. Mas não, a Bíblia não diz isso do Vale de Acor. Preste atenção, se você for em Oséias e se você for também em Isaías capítulo 55, versículo 10b, o versículo 11a e o versículo 12. Eu vou ler para você o que diz que foi ali naquele Vale de Acor. Falando já da parte B do versículo 10, diz assim, e o Vale de Acor, lugar de descanso para os rebanhos, para o meu povo que me busca. Lá em Josué, na execução de Josué, ele foi realmente um vale de eliminação do pecado, onde Deus corta ali o mal pela raiz. Mas Isaías, o profeta mais tarde diz isso, que ele é o vale de descanso para os rebanhos, para o meu povo que me busca. Ele só é vale de descanso para os rebanhos e para a alegria daquele povo que busca a Deus. A diferença do que serve e do que não serve a Deus. No versículo 11, a parte A diz, mas para vós o que apartais do Senhor, então vem a punição para aqueles que se apartam do Senhor. A espada e a matança, pois chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, fizestes o que era mal nos meus olhos,
e escolhestes aquilo em quem eu não tenho prazer, diz Deus. Então o vale de Acor é o vale da esperança, onde houve uma sentença para aquele que errou, para aquele que se apartou, para aquele que não quis ouvir o que Deus falou, não quis responder quando Deus chamou. Este sim é vale de matança, é vale de tristeza, é vale de aborrecimento. Mas para aqueles que buscam ao Senhor, eles e os seus rebanhos terão esperança em Deus. Este final do capítulo 7 de Josué nos traz muita esperança, como trouxe para aquele povo ali, que não pecou como Acã, que não fez o que fez Acã, que não ocultou pecado algum, que não usurpou nada de Jericó, que Deus havia proibido, e que agora sabe o seguinte: nós temos a esperança de Deus continuar conosco, Deus vai estar ao nosso lado, Ele vai batalhar as nossas batalhas, e quando você vê logo em seguida, nós vamos falar disso amanhã, você vê logo em seguida Deus agindo no meio do povo e Deus dando estratégia ao povo para como o povo poderia vencer aquela cidade. E aquela cidade então pagar pelo mal que fez aos filhos de Israel. Que Deus continue falando conosco, que você entenda que só em Deus há esperança. Só quando Deus está conosco há esperança. Quando Deus caminha com você, há esperança. Por mais difíceis que as coisas pareçam, há esperança em Cristo Jesus. Se você tão somente fizer o que Isaías disse, o vale de esperança é para aqueles que me buscam. Eles e os seus rebanhos serão felizes. Aquela tristeza toda que passou, aquele aborrecimento que passou, aquele choro que Josué chorou, que os anciãos choraram, que o povo chorou, que os rebanhos sofrerem, agora traz esperança, porque o pecado fora eliminado e agora a glória de Deus permanece no meio do povo. Quero lembrar de você uma coisa muito importante: Josué rasgou as suas vestes. Josué botou o seu rosto em pó, chorou, clamou a Deus, mas Josué estava diante da arca. Nada que fizermos fora da arca vai nos dar sucesso. Nada que você fizer fora da Bíblia, da palavra de Deus, promete sucesso a você ou garante sucesso a você. Mas quando você está diante da arca, prostrado, chorando, rasgando-se diante de Deus, Deus irá ouvir a tua oração e Ele irá abençoar você poderosamente. Eu quero que você tenha esta palavra no nome de Jesus. Eu quero que você guarde esta palavra no nome de Jesus. E lembre-se, a promessa para aqueles que se afastam do Senhor é morte, é fogo. E ali está falando em Acã, na vida de Acã, Josué capítulo 7 está falando sobre a condenação ao inferno para os desobedientes. Mas também a esperança para aqueles que obedecem a Deus e obedecem a sua palavra e buscam a Deus. Deus abençoe você e família e te guarde, que Deus te dê a paz, que Deus te dê o conhecimento da verdade. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família no nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu no nome de Jesus.